Boa noite, você que nos acompanha na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família, a extensão da sua casa. Eu sou Henderson Souza e nós estamos começando agora o programa Por uma Família Melhor, ao vivo aqui do Santuário Basílica Sagrada Família, pela Web Rádio Sagrada Família, e também pela Difusora Pai Eterno, essa rádio tão especial que chega até você através do aplicativo, através do site, através das ondas da rádio AM 640. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, nós estamos começando agora com convidados novos aqui na sexta-feira, com um grupo de jovens que gravam sempre podcasts aqui para o Santuário, que vai estar aqui todas as sextas-feiras conosco aqui nas redes sociais do Santuário Basílica e também aqui na Difusora Pai Eterno. Quem está aqui comigo hoje? Boa noite. Boa noite, aqui quem fala é o Rafael. E falando um pouco sobre a nossa iniciativa, nosso projeto de evangelização, é o Mr. Santos. O Mr. Santos ele é um podcast, mas além disso a gente faz também projetos assim, evangelização nas redes sociais, catequeses, memes, porque a gente é jovem, a gente gosta dessas coisas. E um slogan que a gente tem é que o Mr. Santos é o podcast favorito do nosso querido Papa Francisco. Não é o slogan, não, é uma verdade, né? O Papa Francisco está sempre acompanhando. E nós somos 4 jovens que fazemos esse podcast. Eu, Rafael, temos a Marcela e a Núbia. E o Guilherme, que vai se apresentar aqui agora. Fala aí, Guilherme. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme, eu sou o catequista da Sagrada Família e agora, por esses tempos, eu entrei para o Mr. Santos, um mais novo podcast, o mais famoso podcast que o Papa escuta, né? É o único, na verdade, né? O único que existe, talvez? Não sei. Então, pessoal, quando o Rafael falou iniciativa, eu pensei iniciativa Avengers, mas não. Iniciativa Mr. Santos. Pois é, o Mr. Santos ele começou mais ou menos em março, abril. A gente já tem alguns podcasts gravados. Todos os links, todas as plataformas, vocês podem ter acesso pelo nosso Instagram, que geralmente é o lugar que a gente está postando sempre, né? Que é mrsantos.podcast. Você pode pesquisar no nosso Instagram e ver todo o nosso conteúdo. A gente já gravou programas sobre santidade, sobre namoro, sobre evangelização da juventude. Já gravamos um podcast nerd, que é um nerd católico. A gente já falou sobre feridas da alma, já falamos sobre confissão, castidade. Então, você pode acompanhar o nosso conteúdo, que é um conteúdo muito bacana e tenho certeza que vai ajudar você na sua caminhada pela santidade. Nós podemos compartilhar também pelo nosso site, né? radiosagradafamilia.com. Depois deixa o link comigo, eu vou deixar lá no nosso site para você que queira entrar, ver um pouco o conteúdo do podcast Santo. Qual que é o nosso tema de hoje? O que nós vamos falar? Então, hoje a gente vai estar falando sobre os desafios da santidade pós-pandemia. Porque sempre a gente escutou sobre como é que seria durante a pandemia, né? E agora? Como é que tá essa questão de distância? O que eu vou fazer? Como é que eu vou poder evangelizar? E agora a gente já está voltando um pouco mais à normalidade, os grupos de oração já estão quase voltando todos, já temos missas quase todos os dias, pelo menos aqui no Santuário a gente tem. Então, a gente gostaria de falar assim, agora esse desafio e o depois, não, Guilherme? Exatamente, a gente vai falar sobre o futuro nosso, né? Como que vai ser as coisas daqui para frente, como que podemos lidar melhor com isso. Não percam, pessoal. Esse programa aí é essencial. E nosso programa ele só está começando. Você que não sabe como viver pós-pandemia, principalmente nesse tempo tão difícil, né? A gente está voltando aos poucos, porque ainda está aparecendo a segunda onda de Covid, infelizmente. E nós não sabemos como vivenciar essa vida. Então participe do nosso programa. Nosso programa só está começando aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Fique conosco! Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem da
Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão da sua casa. Eu quero mandar um abraço muito especial agora, retornando, né, dessa vinheta tão especial. Hoje é aniversário de uma pessoa muito querida para nós aqui no santuário, que é a Maju, que grava o Santuário News. Então eu quero mandar um abraço muito especial para Maju. Daqui a pouco eu vou estar lá comemorando com ela. Nós vamos fazer ali uma confraternização à distância, como se diz, por conta da Online. pandemia, mas sempre com esse intuito, né, de sempre estar junto mesmo estando longe. Então eu quero deixar os meus parabéns, também o meu muito obrigado por ser essa pessoa tão especial na nossa vida e ser uma pessoa que evangeliza através do seu testemunho de superação, o seu testemunho de amor aqui no Santuário Basílica. Então, meus parabéns. E fica aqui o abraço muito especial da Web Rádio Sagrada Família para você. Também mando um abraço pra Maju, que a Maju, ela estudou comigo no ensino médio, nós éramos colegas de escola, a gente perdeu um pouco o contato, né, por conta disso, mas mandar um abraço pra ela também, não sei se ela lembra de mim, eu acho que lembra, né, mas então... Pois nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, na Web Rádio Sagrada Família, na difusora Pai Eterno, AM 640. Mandar um abraço especial para você que deixa os pedidos de oração, a intenção nas nossas redes sociais. Você que queira deixar a sua pergunta, seu pedido de oração também, pode entrar no @Basílica da Sagrada Família, tanto no Facebook quanto no Instagram, e deixar lá os seus pedidos, porque nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Hoje o nosso tema é especial, nós vamos falar sobre esse tempo pós-pandemia, não é verdade? Pois é. E antes da gente falar esse tempo pós-pandemia, a gente tem que primeiro entender o que a pandemia ensinou pra gente. Porque às vezes as pessoas não valorizavam como é que era a vida na igreja. Tinha missa todo dia, mas as pessoas iam só domingo. Tinha pleno acesso aos sacramentos, mas nem ia se confessar direito. Eu acho que nesse momento de pandemia, quando a gente foi privado, pelo menos num certo momento, a gente foi privado dos sacramentos, da nossa vida religiosa, grupos de oração, a gente sentiu muito. Eu não sei quanto vocês, mas eu senti bastante saudade. Eu também sou catequista, não falei na minha introdução. Senti saudade de poder estar encontrando com os meus crismandos. Inclusive, se tiver algum crismando meu assistindo, um abraço pra vocês, mas vocês me estressam de vez em quando, viu? Então melhore na catequese, viu? Não é não, Guilherme? Tem que melhorar esses crismandos, né? É verdade, esses crismando da gente aí começa a dar pandemia assim, eles somem, né? Parece. Não aparece na aula, fica lá com a câmera desligada, a gente fica falando pro vácuo. E aí... Você, crismano meu e do Rafael, a gente tá com saudade de vocês, hein? Apesar de vocês passarem estresse na gente. Mas aí teve, né, toda essa interrupção da gente... As nossas atividades aqui na igreja basicamente cessaram. Não tinha missa nenhuma. As missas eram tudo online. Sim, não tem verdade. catequese. A catequese ainda nem voltou ainda. Pelo menos aqui no santuário não voltou. Eu sei que tem algumas paróquias, algumas dioceses que já voltou. Mas pelo menos aqui não voltou. E aí tava tudo paralisado, né? E a gente sentiu falta, né? Eu acho que o momento que a gente mais sente falta de alguma coisa é quando a gente não tem. Porque as pessoas que não iam na missa começaram a perceber, caraca, eu tô sem missa, e agora, né, Guilherme? Isso, por exemplo, quando a gente voltou, né, lá no início, foi em março que a gente voltou? Acho que foi, né? Que a pandemia começou a liberar um pouco mais. Ixi, não, acho que foi Foi abril. mais depois, né? Quando voltou, cara, que sensação gostosa, né? Porque quando a gente perde o que tem todo dia, a gente sente falta demais. E quando percebemos que isso faz tanta falta, quando nós foi na missa pela primeira vez, você lembra desse momento, Rafael? Olha, eu tive que lutar bastante, porque os ingressos pra missa que eu queria acabaram. Lotou, assim. Eu não sei como é que foi aí na sua paróquia, na sua diocese, mas pelo menos aqui era o seguinte, começou a liberar 30%, no momento atual liberou 50%, né? Eu acho que é 50%. Liberou 30%, então você tinha que reservar o seu ingresso para poder participar da missa. E aí tava uma loucura. Eu lembro que as primeiras missas aqui do santuário lotou nos 2 primeiros dias. Aí eu fui deixar para pegar mais tarde, tive que ir em outro lugar para poder ir para missa. E num horário que eu nem queria. Então foi muito emocionante poder estar comungando de novo, porque eu vi o padre comungando lá, nossa, queria, né? Verdade, e também da confissão, né? Quanto tempo que estava sem confessar e quando a Sagrada Família, né, abriu a oportunidade da gente fazer o drive-thru para receber a confissão. Pois é, Burger King. Por que choras, Burger King? A gente tem um drive-thru de confissão. A gente lava a nossa alma.
E também, né, é muito complicado também como é que foi esse período. Tenho certeza muita gente, assim, começou a perder a fé, começou a questionar Deus, começou a questionar, tipo assim, como é que tava sendo as coisas. E então, quando começou a voltar, eu vi que as pessoas começaram a retomar um pouco de esperança. E eu tenho certeza que depois dessa pandemia, muita gente vai começar a valorizar mais a missa, vai começar a valorizar mais a confissão, vai valorizar mais também a igreja tá aberta. Graças a Deus aqui a gente conseguiu deixar a igreja aberta, conseguiu deixar a adoração ao Santíssimo, mas tem muitos lugares que não pôde. Capelas pequenas, igrejas assim menores, então o que resta, né, o que a pandemia ensinou pra gente é dar valor, né? Não é, né, Verdade. Guilherme? Não, então, e uma coisa que a gente esqueceu de citar, a Semana Santa, a Quaresma, como que foi? Nossa, caraca, Semana Santa que é a parte mais legal do ano todo pra Pois gente. é o momento mais esperado, assim, do ano, assim, tipo, é o que marca o nosso ano. Não, e aqui no santuário a gente tem vários eventos, né? Faz a ensinação da Paixão de Cristo, tem muitas coisas que a gente faz aqui. Aí, gente, a missa da Páscoa, você tem que assistir Hum, online, foi muito difícil E, pra todo mundo. e algo que marcou também foi a questão da Paixão de Cristo, que quando a Uhum. gente não pôde estar fazendo a representação, não pôde estar fazendo a via sacra, a representação foi muito bonita, né? Quando a gente fez o drive-thru ali, passando com o carro. Então, passou até na Globo News, passou em A vários, gente tá famoso, né? passou em vários canais, né, nacionais. Então, foi muito bonito essa representatividade, mas isso mostra também que a gente tem que Uhum. inovar nesse tempo, né? Então, a gente tem que, lógico que respeitando a liturgia, respeitando os dogmas e a doutrina da igreja, mas nós também temos que inovar, também temos que pensar. A igreja, ela é aquela que olha sempre para o futuro. Então, se a gente olhar a história da igreja, nós Uhum. vemos uma igreja que procura investir na educação, nas universidades, há uma igreja que procura investir nos meios, né, para levar energia. Por exemplo, Goiânia, um dos primeiros locais que teve energia em Goiás, foi a Casa dos Padres ali em Campinas, né? Olha Que os só. padres eles trouxeram um gerador que fizeram um canal que trazia água até ali para ligar um gerador movido a Uhum. E água. tem gente que fala que a igreja é coisa de atrasado, né? Então, Sim, então assim a gente tem que saber que a igreja ela é inovadora, ela sempre pensa à frente. E nesses tempos é o momento da gente inovar, lógico, uhum. igual eu falei, com todo cuidado, né? Tem gente que tem É. umas ideias assim A meio. gente vê nas missas online de vários lugares aí, a gente viu Sim, cada absurdo, né? Então, tem que ter eu esse fiquei um pouco cuidado. com medo. É, mas não pode desistir, não pode desistir de inovar, não pode desistir de sempre estar à frente. A igreja, ela uhum, sempre, nós enquanto cristãos, temos que estar à uhum. frente no nosso tempo. Por exemplo, a questão da comunicação, né? Como que evoluiu? A comunicação, eu fiz parte de uma comunicação de uma igreja menor, né? E não era nada perto do que virou agora. Tipo, é missa transmitindo quase toda hora. Você entra no YouTube ou no Instagram, é live, é Uhum, missa no YouTube, é tudo, uhum. qualquer momento, qualquer canal. Inclusive, eu até acho que muitas paróquias, muitas comunidades foram pegas de surpresa com essa pandemia. Porque, graças a Deus, nosso santuário sempre investiu muito na comunicação, nas transmissões, no conteúdo digital. Então, a gente estava meio, mais ou menos preparado, né, para isso. Mas uma coisa que eu percebi em algumas paróquias, não vou citar nomes aqui, porque depois o povo vai começar a me matar aqui. Eu vi paróquias assim que não conseguia nem transmitir uma missa. Tipo assim, não conseguia pegar um celular, pegar um Instagram, pegar o YouTube e transmitir uma Santa Missa. Então, começou a perceber, tipo assim, tanto que a gente tem que estar preparado para estar evangelizando esse meio à distância. E foi aí que surgiu basicamente o Mister Santos, porque como a gente tava sempre em missão, por exemplo, eu e o Guilherme, a gente faz parte da catequese, mas a Marcela e a Nube, um abraço para elas, devem estar estudando a gente agora, elas fazem parte do Ministério de Discípulos, que é um grupo de oração que acontece toda quinta-feira. Então, tava sempre em missão, retiro, um monte de coisa assim, e eu acho que a gente até sentiu falta um pouco dessa missão, desse ardor missionário de estar indo pro lugar, de estar falando, de estar pregando. Então, aí surgiu essa ideia, que na verdade era uma ideia delas, elas chamaram a mim, depois a gente chamou o Guilherme, que é essa evangelização à distância e caiu como uma luva, porque elas estavam pensando nesse podcast antes mesmo da pandemia, então, ou seja, elas foram à frente do seu tempo também. E aí quando veio a pandemia, eu falei assim, é agora, essa é a hora que a gente tem para começar o projeto, senão a gente vai perder o timing, né? E a gente começou, já chamamos muitas pessoas, já chamamos vários padres também para participar. O Dom Moacir também já gravou um podcast com a gente. Um abraço pro Dom Moacir, não sei se Beijo, ele tá Dom assistindo, Moacir. mas ele é nosso fã. Infelizmente ele vai estar abandonando a gente, né? Não abandonando, Ah, ele foi chamado para uma nova missão. Mas aí, essa é uma das reflexões que a gente deixa. Tanto que é importante a gente estar investindo na comunicação.
É verdade. Não, agora a questão mesmo, eu não sei que você que é de Goiânia, de Trindade, região, aquela peregrinação pra Trindade, como que fez falta? É porque a gente é acostumado com isso, né, de Uhum. pegar todo ano e ir pra Trindade também, e fez falta bastante. Muita gente até foi sozinho assim. Fez uma caminhada assim, né? Aham. Eu acho que todos os ensinamentos, tudo aquilo que a gente aprendeu nessa pandemia fica de lição. E aí fica o pensamento, tipo assim, mas e agora, né? Bom, já que tá voltando, já que as coisas estão quase na normalidade, claro que ainda não tá com toda a limitação, a gente ainda não pode ter a missa lotada de gente, você não precisa sair de casa com antecedência para poder pegar um lugar, não sei como é que é aí na sua comunidade. Os grupos de oração ainda estão limitados, tem alguns lugares ainda que tem que pegar ingresso, então não é todo mundo que tá tendo acesso ainda. Já liberou bastante, mas a gente ainda precisa ter o cuidado. E aí, com essas notícias aí na Europa e em outros países de segunda onda de Covid, eu falo assim, nossa, misericórdia, estamos voltando agora e já vai começar tudo de novo. Mas aí que a gente também passa a lição, né, de também estar sendo cauteloso. Eu acho que bem antes de Covid a gente não era cauteloso com nada. Não lavava a mão, não tomava cuidado assim com contato com as pessoas, até porque o brasileiro assim é bem acalorado, né? Gosta de abraçar, gosta de pegar. Eu acho que também foi difícil da gente se conter, né? Uhum. A gente eu não sei como é que foi com vocês, mas pelo menos quando eu encontrava alguém, eu já ia no instinto, tipo assim, já ia estendendo a mão assim, já ia abraçando, aí eu, opa, peraí um pouquinho, ficar de máscara também, né? Passar um pouco de asfixia com a máscara, né? E Então, às vezes ficar sem máscara é o diferente agora. Quando eu saio assim, tô sem máscara, tô saindo de casa, esqueço a máscara assim saindo, eu falo, opa, tá faltando alguma coisa. Aí volto lá, já coloco. Então, igual aqui nós estamos sem máscara, mas nós estamos cumprindo o ó, distanciamento. mas tá aqui, ó, a máscara Né? tá A aqui, máscara ó. tá aqui do Guardado. lado, a gente Tem um tomando álcool. sempre os outros cuidados, o álcool tá aqui também sempre na mão. Mas o que era diferente se tornou normal e o que era normal se tornou diferente. Então é algo que mudou um pouco essa concepção e que a gente tem que estar sempre refletindo, né? Eu vou chamar um intervalo agora, eu vou chamar a reflexão do dia do evangelho de hoje. Daqui a pouco nós estamos de volta. Fique conosco, nosso programa não acabou não, ainda tem muito chão pela frente e muito assunto muito interessante. Estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico. As leituras a liturgia desse tempo sempre são leituras escatológicas, apocalípticas, né? Falando do final dos tempos. Nós devemos estar preparados. Nós não sabemos o dia, até quando nós estaremos neste mundo. O dia que o Senhor vai nos chamar de volta. Mas o que Deus quer de nós é a vigilância. E nós vigiamos como? É na oração. A oração é o nosso combustível, é o nosso alimento, é que nos sustenta na caminhada. Estava pensando, nesse ano 2020, nosso reitor, Padre Rodrigo, por inspiração divina, criou o ano da santidade. Nós meditarmos a santidade, viver a santidade, a nossa vocação é a santidade. E está sendo um ano mais difícil para nós. Tempo de pandemia, tantas mortes, tanta tristeza acontecendo no nosso meio. Todo dia a gente percebe alguém querido no nosso meio, né, vítima desse Covid-19. Um ano de muita dificuldade para todos nós. E o que deveríamos estar fazendo? Nos aproximar de Deus. Estar com o Senhor. E o que aconteceu? O esfriamento parece que aumentou. As pessoas não têm buscado o Senhor. Poucas pessoas têm esse desejo de estar com o Senhor, de buscar o Senhor. Então, não é por acaso, com certeza, nós estamos passando por tanta dificuldade. Com certeza, Deus está permitindo que nós vivamos nesse tempo para nos aproximar dEle. Essa é a grande verdade. No Evangelho, Jesus está falando para nós da escatologia, do final dos tempos, né? Como ocorreu no dia de Noé, acontecerá do mesmo modo no dia do Filho do Homem. No tempo de Noé, nós sabemos, né? Sodoma foi destruído. Porque estava vivendo, não os mandamentos de Deus, mas vivendo o contrário, né? Bebendo, fazendo, aprontando, como no mundo de hoje. Todo mundo quer balada, todo mundo quer curtir a vida, ninguém quer procurar o Senhor, ninguém quer estar na presença do Senhor. Então aqui está nos alertando. Cuidado, cuidado. O dia que Deus vai me chamar de volta pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. E Ele não quer pegar ninguém de surpresa.
e que nós seremos preparados para esse encontro com o Senhor. Porque nós estaremos um dia diante do Senhor, querendo ou não querendo. Ninguém vai ficar neste mundo para semente. Essa é a grande verdade. Devemos estar preparados como se hoje fosse o último dia da nossa existência nesse mundo. E de que maneira? Praticando o amor, vivendo o amor, cumprindo os mandamentos, conforme nós estamos percebendo a liturgia de hoje. Então quem obedece a Deus, quem procura viver os mandamentos, está sempre em comunhão com o Pai. Está sempre em sintonia com o Pai. E o que é que nos sintoniza com Deus? A oração. Oração. Não tem outro caminho para nós. É o combustível de todos nós. Então, nesse final de ano, esse ano 2020, esse ano atípico para todos nós, de tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte, que nós estamos vivos, graças a Deus. Deus nos separou, Deus nos elegeu, para que nesse tempo de pandemia, nós possamos ser sal e ser luz. Vamos ser sal, vamos ser luz, vamos praticar o que Deus pede para todos nós, é o amor. Para viver o amor, sem oração, ninguém vai conseguir. É muito difícil conviver com uma pessoa que não te acolhe, uma pessoa que te rejeita, uma pessoa que não procura entender que nós somos irmãos em Cristo. É difícil. Então, para nós sermos um povo segundo o coração do Pai, viver o amor, praticar o amor, precisamos da oração. É o nosso combustível, é aquilo que nos alimenta na nossa caminhada. Então, nesse tempo, no final do nosso ano litúrgico, onde o Senhor nos exorta, a orar e vigiar, vamos praticar a oração, vamos viver em oração, vamos nos aproximar do Senhor. Quem se aproxima dele, por pior que seja, não vai ser rejeitado. Jesus fala, quem vem a mim, não lançarei fora. Quem se aproxima de Jesus, sempre vai ser acolhido, sempre vai ser amado. E eu não pergunto, por onde eu andei, o que eu fiz, e quando eu compareço diante dele, ele se alegra, ele me acolhe e com certeza nos dá uma nova realidade, nos dá uma nova oportunidade de ser um homem novo, uma mulher nova. Oi, meu nome é Kênia e eu estou aqui para contar para vocês uma graça que minha mãe recebeu de Maria Santíssima. Há 4 anos atrás, minha mãe recebeu o diagnóstico do mal de Alzheimer. E a gente demora um pouco para perceber quando a pessoa está sofrendo dessa doença. Em decorrência do esquecimento, a gente acredita que seja apenas consequência da idade. E não era, já eram sinais já da doença. Em 1 ano desde o diagnóstico, ela se tornou cadeirante, já não sabia se comunicar normalmente conosco, não sabia dizer o que sentia, Foi muito rápida a evolução dela. E quem tem uma pessoa com mal de Alzheimer sabe que são vários problemas de saúde. E nessa época a gente precisou levar ela para fazer uns exames. Chegamos no hospital, a sala de espera estava cheia. Ela sentada na sua cadeira de rodas, eu fiquei atrás dela em pé. Minha irmã, que estava comigo, que fomos nós duas para levá-la, ficou do outro lado do corredor. E ficamos aguardando a chamada da minha mãe para fazer o exame. Minha mãe chora muito, ela sente muitas dores, principalmente quando a gente senta ela. Ela tem escária, ela tem artrose e ela não sabe explicar para a gente o que ela está sentindo. E ela começou a chorar muito. E eu naquela angústia, naquele desespero, eu me abaixei ao pé do ouvido dela e falei para ela, mãe, não chora, Maria Santíssima está do lado da senhora. No mesmo instante, minha irmã não ouviu, porque eu cochichei o ouvido da minha mãe. Saiu uma moça de uma dessas salas que estavam sendo realizados os exames com a prancheta na mão e naquele momento chamou por Maria Santíssima. Ela deveria ter chamado a próxima pessoa da fila, que estaria aguardando para fazer o exame. Eu, sem querer acreditar, na hora, como infelizmente, a gente prefere o caminho da dúvida e pode ser que a nossa mente nos pregue uma peça, eu virei para minha irmã e perguntei para ela, comadre, o que a moça falou? Quem ela chamou? E minha irmã falou, Maria Santíssima. Naquele momento foi só choro. A próxima pessoa que estava na fila aguardando para ser chamada, ela indagou a moça, falou assim, mas eu sou a próxima da fila. E ali naquele momento eu falei para minha irmã, falei, comadre, Maria Santíssima acabou de confirmar que ela está do lado da nossa mãe. O primeiro ano eu chorava muito,
né, do diagnóstico da minha mãe. Eu chorava muito pelas consequências da doença, que a gente sabia qual seria a evolução. A partir desse momento que Nossa Senhora confirmou a presença dela do lado da minha mãe, eu tive outra visão. Até então a gente se questionava o porquê que minha mãe estaria passando por aquilo tudo, né? Uma pessoa que sempre foi muito devota de Nossa Senhora, muito católica. Agora ela não está conseguindo falar mais, mas mesmo assim ela assiste a missa o dia todo, ela reza, ela sempre rezou muito. E por que ela estaria passando por tudo aquilo? Eu entendi a partir daquele momento que não era um castigo. É uma bênção. O que Deus está preparando para minha mãe é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Isso nos deu toda a certeza do mundo que, por mais pesada que seja a nossa cruz, Maria, como ela esteve aos pés da cruz de Jesus, ela está do nosso lado, por maior que seja o nosso problema. E isso, eu dou testemunho a vocês que é verdade. Boa noite, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, direto da Basílica Sagrada Família. Eu sou Henderson Souza, estou aqui todos os dias com você no programa Por uma Família Melhor. E hoje eu estou aqui com o Mr. Santos, falando um pouco sobre pós-pandemia, né? Esse momento pós-pandemia. Pois é, a gente estava falando no primeiro bloco, para quem não acompanhou, o que essa pandemia ensinou pra gente, como que a gente teve que se virar na evangelização, como é que a gente teve que como a gente teve que se virar para alcançar as pessoas nesse método da distância. E agora a gente ia começar no fim do primeiro bloco, a gente estava falando sobre o que a gente tem que fazer agora, né? Como é que a gente vai fazer para voltar à normalidade. Então vamos retomar a partir dessa pergunta, né? O que fazer, né, Guilherme? O que a gente tem que fazer? É uma pergunta que o mundo inteiro pergunta, né? Não é só nossa. E aí, o que fazer depois disso? Então, para começar, quando a gente cai, né? Eu acho que a gente volta mais forte. Então é isso que temos que fazer, voltar com mais fé, com mais força, né? Com mais energia na oração e voltar com ânimo total. Até porque a gente começou a perceber o quanto tanto que a vida é frágil, né? Eu não sei, pelo menos na família de vocês, no vínculo de você estar escutando aí, se você perdeu algum parente, algum amigo com o Covid, eu perdi. Então, a gente começou a perceber assim, tanto que a vida é frágil. A gente acha que a gente vai viver 90 e tantos, 100 e poucos anos, né? Se Deus quiser, a gente vai viver. Mas pode acabar num instante, né? Estalo de dedos. Então, essas lições que ficam, tipo assim, toda essa reflexão, a gente começa a perceber, tipo assim, tanto que a gente estava distante de Deus. Não sei quanto a vocês, mas uma coisa que eu percebi nessa pandemia, tipo assim, tanto que eu tava longe, né? Tanto que eu podia melhorar. Aquela reflexão assim, e se eu morresse hoje? Como é que estaria a minha vida? Então, a gente pega isso como lição e começa a adaptar, começa a querer melhorar. E a gente teve a graça de ter um exemplo, assim, de santidade, né? O Carla Cutts foi beatificado, acho que foi dia 1º de outubro, não sei, foi no dia de Santa Terezinha. Eu acho que foi. Foi, então, foi dia 10 de outubro. 1º de outubro foi quando o corpo dele foi revelado e aí foi exposto. Então, e a gente teve a graça de ter um jovem, Carla Cutts, Beato Carla Cutts, rogai por nós. Ele foi um jovem como nós, claro, com diferencial, ele buscava a santidade, mas ele era um contemporâneo nosso, ele morreu, se não me engano, em 2006. Então, esse exemplo do Carlo, nessa época de pandemia, porque ele era um jovem que também gostava de mexer muito em redes sociais, claro, uma limitação da época dele, né? Não tinha Instagram, Facebook do jeito que a gente tem hoje, mas ele era um jovem que mexia na internet, que jogava videogame, que assistia desenho. E ele mostrou pra gente tanto que é possível ser santo. Porque tem gente que fala assim, nossa, é impossível ser santo hoje. Pelo menos assim, as pessoas mais velhas. Nossa, essa época é uma época de pouca vergonha. Essa é uma época muito liberal. Não, pô, assim, não tem como você ser santo assim. Essas coisas de santidade é época, por exemplo, da Idade Média, de uma época que atrás, que não tinha nada que pra não tinha fazer. nada. E a gente vê, tipo assim, um exemplo de um jovem assim que hoje, não só o Carla Cutts, né? Chiara Lute também. Sim, mas quem me chamou muita atenção também foi o testemunho da irmã Dulce. Também o testemunho da irmã Dulce dos pobres, né, me chamou muita atenção. Eu sempre tive bem próximo dela, assim que quando ela foi santificada, eu fiz até uma entrevista na TV Pai Eterno, falando um pouco sobre essa experiência, né, a gente falou um pouco também sobre o nosso arcebispo, que teve uma convivência mais próxima com ela. Então, juntando todas essas histórias, eu senti
e acolhi muito a história de Irmã Dulce, né? E Irmã Dulce, quem não conhece, está convidado agora a conhecer a história dela, como também do Carlos Acuti. Quem não sabe quem que é, pesquisa aí nas suas redes sociais, utiliza a internet para coisas boas e utiliza a internet para evangelizar e conhecer mais da sua igreja. E a Irmã Dulce é aquela que do nada ela acolhe as pessoas doentes na rua, do nada ela cria um dos maiores hospitais, né, de Salvador. Então é uma mulher que é exemplo e ela também sempre conversava muito com Deus e ela era muito devota de Santo Antônio e eu me identifiquei muito com ela porque eu também sou muito devoto de Santo Antônio, né? E assim, quando começou a pandemia, como você falava, cada um tem um dinamismo diferente. Foi um pouco contrário. Eu me aproximei mais da igreja. Como eu cuidava das redes sociais, eu também trabalho na... Você ganhou força, né? Sim, eu Teve muita trabalhava coisa pra fazer. na comunicação da Basílica Matriz de Campinas e não tinha nada de transmissão, então do nada eu tive que estar ali. Então eu fazia a transmissão de todas as missas, ninguém podia participar e assim era até um pouco triste, né? Tava só o padre e eu ali, só eu e o padre, eu fazendo transmissão e o padre celebrando. Então eu participava praticamente de 2, 3 missas no dia e cuidava ali e sempre estava sendo a igreja. Você tava na missa presencial, então. Missa presencial. Durante a pandemia eu não faltei nenhuma missa, nenhum dia. Nossa. Todos os dias presencialmente. Foi o raro dia que eu não estava. Essas são as virtudes de um santo, gente. Ó, missa todo dia, né? Então, comunhão diária. Mas é um pouco, não nesse sentido de santo, mas um pouco dessa perspectiva. Cada um tem uma vivência diferente com essa pandemia. E meu trabalho multiplicou e eu tive muito mais próximo da igreja. E essa perspectiva que me aproximou mais da comunicação, que fez inclusive eu estar aqui hoje, me leva a ver que a comunicação ela é importante para a igreja, para evangelizar. Não é somente naquele sentido que muitos falam, precisa estar na igreja, quem não vai na igreja, a palavra ela também é importante, a rádio ela é importante. Deus ele transmitia o evangelho através da palavra, né? E não é preciso, lógico que eu fiz filosofia, também estudei teologia, mas não é preciso um curso de filosofia e um curso de teologia para saber que a palavra do Senhor, o testemunho e a palavra do Senhor é importante na nossa vida e principalmente nesse tempo de pandemia. Inclusive, né, uma coisa que a gente tem que refletir é porque a internet, celular, todo mundo tem um celular, todo mundo tem alguma forma assim de estar se interagindo socialmente na internet, já é uma realidade. O que a gente tem que fazer, na verdade, é fazer com que essas tecnologias, porque a tecnologia ela não é má, ela é neutra. O que é mal é o que você faz com ela. Se você vai acessar coisa boa, você está se santificando. Se você vai acessar coisa ruim, você está se perdendo. Então, a gente já tem sempre várias pessoas, vários influenciadores, várias pessoas tentando tomar a nossa atenção, porque as redes sociais são assim, elas querem a nossa atenção. E a gente tem que direcionar nas nossas redes sociais a nossa atenção para as coisas de Deus. Então, por exemplo, uma paróquia que tem um bom Instagram, que tem uma boa comunicação, vai atrair várias pessoas para ir. Quantas pessoas não são tocadas, por exemplo, por alguma coisa que viu uma postagem, um trecho de um vídeo, um trecho de uma pregação que estava num Instagram assim? Não, Guilherme? Exatamente. Não, então, várias paróquias, por exemplo, os padres viam na missa pouca gente, né? E de repente no YouTube aparecia 3 mil, 5 mil. Os padres até assustavam, falavam, nossa, se a minha igreja fosse tão cheia assim, eu ia ficar feliz demais. Virou uma concorrência, né? Tipo assim, Mas claro que a gente ganhou muita coisa. Eu acho que além do que a gente perdeu, a gente ganhou muito. Quando eu entrava nas redes sociais durante a pandemia, principalmente no domingo, às 7 horas da noite, tava lá todas as igrejas transmitindo. E assim, era bonito, né? E assim, ver todas as igrejas ali, mesmo que de forma rústica, mesmo que através de um celular, lógico que isso vai melhorando. Eu mesmo aqui no santuário dou assistência para transmissão, para igrejas que querem colocar uma transmissão mais fácil, né? Também porque falta muitas pessoas para
ajudar, para fazer as transmissões, então não tinha pessoas para isso, e quando veio a pandemia houve essa necessidade. E eu vejo muito essa procura, até adaptar também. Então você via ali todas as igrejas, depois foram adaptando os horários, né, cada ali num horário diferente para você poder acompanhar. E eu acho que essa unidade entre as paróquias, essa unidade também entre as pessoas neste tempo de pandemia é importante e é algo que a gente tem que sempre valorizar. Isso, A exatamente. unidade entre os grupos. E também, então, puxando, né, voltando, como que a gente vai lidar com isso, né? Mesclando tanto o online quanto o presencial, por enquanto, né? Porque a gente não tem a opção de ficar só o presencial. Então a gente tem que trabalhar tanto no online, né, para usar o canal para trazer mais pessoas para a igreja, aquelas pessoas que estão tristes, estão ansiosas, trazer essas pessoas que não podem estar aqui. E também ajudar aquelas que estão aqui, né? Aquelas que estão sedentas da igreja, né? Que estão sedentas de Deus. Até porque a gente vê as estatísticas, a gente vê as coisas que as pessoas estão falando, a questão de suicídio, a questão de depressão por conta de confinamento, por conta de isolamento. Então a gente tem que tomar conta dessas pessoas. A pessoa ela não pode ir para a igreja por alguma razão, por exemplo, tá um grupo de risco ou tá doente. A gente tem que investir na comunicação pra gente chegar nessa pessoa, seja por um celular, seja pela internet. E as pessoas que estão aqui, estão aqui presentes, que estão participando da missa, dos grupos de oração, a gente tem que mantê-las aqui, na verdade. Eu acho que a gente tá voltando e a gente tem que fazer as pessoas voltarem e ficarem, né? Não é voltar e ir embora. Porque uma coisa que eu via, tipo assim, pelo menos na época do normal, é que sempre iam as mesmas pessoas na igreja. Sempre as mesmas pessoas. Ia um ou outro, mas voltava. Não voltava mais. Então a gente tem que manter essas pessoas que estão aqui para ficar. E essas pessoas que estão longe, que não podem por alguma razão estar conosco, para que elas possam ser alcançadas, né? Porque tanta gente, por exemplo, que gostaria de estar em uma missa, por exemplo, pessoas idosas, pessoas que estão no grupo de risco, gostariam de estar numa missa, mas não podem estar. Então a gente tem que alcançar essas pessoas à distância mesmo. E é bonito a gente ver também a perspectiva das pessoas que não conheciam a igreja, ver que a igreja é completamente diferente do que elas pensavam, né? Eu tenho amigos que não frequentavam a igreja e aí um dia desses chegando, né, um curso que eu estava fazendo, falei, nossa, eu tava vendo uma transmissão lá da sua igreja, todo mundo alegre, feliz, eu pensava que todo mundo ficava lá triste, rezando, eu falei, não, ser cristão é ser alegre, é ser feliz, e é isso, né? Então, é importante também mostrar a nossa cara, mostrar quem somos. Ser cristão também é ser feliz, ser cristão também é ser comunicativo, ser cristão é levar a palavra de Deus com alegria. E é bonito mostrar esse outro lado da igreja e mostrar esses carismas diferentes que nós temos. E mostrar a alegria assim constante que a gente tem, porque de tristeza o mundo já tá cheio, né? E eu tenho certeza que nessa época de pandemia, tristeza reinou no mundo pelo menos por um bom tempo. E a gente mostrar a face alegre da igreja, que a gente é feliz, que a gente se sente bem em estar no lugar que está, porque, pelo menos assim, os meus amigos mais ou menos da minha idade não querem saber de igreja, não. Eles acham que é coisa de gente velha, acho que é coisa de gente idosa, gente que não vive, de gente presa, gente alienada, já vi gente falando essas coisas. Então a gente mostrar essa alegria, tipo assim, poxa, o mundo tá acabando. E o mundo podia estar realmente acabando. A gente não sabe se vai acabar, né? Vai que acaba. Jesus tá querendo voltar já, né? Então, o mundo pode estar acabando, mas a gente tá sempre feliz. E vale lembrar também que o período que a gente tá aqui não é o pior período que a gente já teve na história. Até as próprias pragas, né? Por exemplo, no século passado a gente teve a gripe espanhola, que em proporções foi muito maior do que essa que a gente está tendo hoje. Graças a Deus não vai se tornar nessa proporção. Na Idade Média a gente teve a peste negra. Nos primeiros séculos da igreja nós tivemos várias pestes, doenças, que tipo assim, que o povo começou a questionar, que falou assim, não, o mundo vai acabar. Agora não tem como eu fugir, não. Então, e nesse momento é a hora que a gente constrói os santos. Os santos são aqueles que mostram pra gente o caminho de verdade. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, que já morreram vários sacerdotes, várias pessoas leigas, vários religiosos. Por exemplo, um bispo assim que eu gostava bastante, né, e faleceu nessa pandemia, Dom Henrique Soares. Nossa, eu gostava muito dele. Não, Dom Henrique eu usava, era a fonte para meus encontros da catequese. E o povo já tá clamando, tipo assim, para que o processo de beatificação dele comece.
Então é nessa hora que a gente constrói os santos. Se o mundo tenta destruir a gente constrói de volta. Com quem? Com os santos. Eu acho que todo mundo perdeu alguém querido nesse tempo de pandemia. Eu mesmo perdi uma tia minha que era muito próxima, que eu gostava muito. Então, assim, todos nós estamos sentindo o que é a pandemia. E não é brincadeira, gente. Não acabou, né? Então, não significa que porque você pegou, não pode pegar de novo. A gente tem contato aqui no santuário com pessoas de hospitais, né? Com o trabalho social que a gente faz. De várias pessoas que já reinfectaram É novamente. questão de amor ao próximo, né? De estar com zelo, com... Sim, sim. Então, Então, assim, tome sempre cuidado, sempre utilize ali a máscara, mantenha o distanciamento social, sempre com álcool ali perto, sempre lavando as mãos e tomando esse cuidado com amor, né? Também consigo mesmo e com o próximo, né? Desde já eu já agradeço, nosso tempo está quase chegando ao fim, o Padre Rodrigo quer fazer a oração, mas eu queria que você divulgasse de novo, vocês divulgassem as redes sociais de vocês para quem quer ouvir o podcast Santos, né? Quem quer continuar nesse caminho santo, poder encontrar. Acompanha a gente nas nossas redes sociais, a gente tem sempre um trabalho muito bacana, a gente está sempre tentando crescer, tá querendo envolver mais. Então, para você que gostaria de seguir, as principais plataformas que nós usamos é o Instagram e o Twitter. E para você achar nosso Instagram, você pesquisa lá, @mrsantos.podcast. E se você quiser mandar algum e-mail, algum testemunho, alguma sugestão, mrsantos.podcast@gmail.com. Isso. E na bio do nosso Instagram tá todos os nossos podcasts, né? Onde Isso, tá. todas as plataformas, todos os episódios, os podcasts que a gente tá gravando, o que já foram gravados, né? Porque tem 3 aguardando pra sair, então a gente tá tentando investir nessas questões. Então divulga pra galera. É um podcast, por mais que sejam jovens falando, é pra galera, é pra igreja toda. Então escuta lá com sua família, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, todo mundo vai gostar. A gente tenta sempre trazer esse tom bem humorado, trazer temas assim que podem ser um pouquinho complicados, descomplicado, um jeito bem divertido e descontraído. Então, segue lá a gente, manda uma mensagem, interage com a gente, porque a gente tá sempre tentando investir nessa evangelização à distância, né, pandêmica, né? A gente fica muito feliz quando aparece alguém novo. E agora também pelas redes sociais do Santuário, pelo Facebook, pelo YouTube. O programa de hoje vai ficar salvo na playlist Por uma Família Melhor. Você pode acompanhar lá os podcasts que acontecem aqui ao vivo na Web Rádio e também na Difusora Pai Eterno. Está sempre convidado a participar conosco. O programa ele vai no ar todos os dias, sempre com um grupo diferente aqui do Santuário. E hoje, na sexta-feira, agora sempre com o Mr. Santos. Então sempre fique com a gente. Domingo, um horário um pouco diferenciado, da 1h da tarde até as 3h da tarde. Então vem passar a tarde de domingo com a gente, né, aqui na Difusora Pai Eterno. Muito obrigado vocês, meninos. Muito obrigado a você que nos acompanha através do rádio, através aí no carro, através do aplicativo da Difusora, do site, você que está na fazenda, você que está aí do lado da sua cama nos escutando. Muito obrigado pela sua participação e fique agora até o final. Pegue já o seu copo de água, o seu objeto, que o Padre Rodrigo vai dar a bênção em tempos de pandemia, vai dar a bênção com o Santíssimo. Você que queira acompanhar também em vídeo, pode entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, @Basílica da Sagrada Família, acompanhar essa bênção. O Padre Rodrigo já está esperando e a gente agora vai com a bênção final. Amanhã eu espero por você aqui na Difusora, começando sempre às 10h da noite, com a Santa Missa ao vivo e depois esse bate-papo especial. Quem está aqui comigo amanhã é o Douglas Miguel, que vem trazer um tema também para lá de especial para nós. Tchau! Tchau, gente. Tchau, Até a pessoal. próxima. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes,
por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim caiu o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece.
Quanto a mim, ó Senhor, clamo a voz na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma. E porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei meu sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu minha almada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastastes de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Glória potente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Da profecia de Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Tu, Senhor, está no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa
Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa Força, Jesus, Maria e José. nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, Amém. dentro de nós para nos conservar, Amém. à frente de nós para nos guiar, Amém. atrás de nós para nos guardar, Amém. sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.